no coração do Ceará, entre as montanhas e o clima ameno de Guaramiranga, nasceu um homem que, por um breve período, sentou-se na cadeira mais poderosa do Brasil. José Linhares, um nome pouco lembrado nos livros de história, mas que, em meio ao turbilhão político do final da Era Vargas, assumiu o comando do país. José Linhares veio ao mundo em 28 de janeiro de 1886, no sítio Sinimbu, então distrito de Baturité. Filho do coronel Francisco Alves Linhares e Josefa Felícia Caracas, desde cedo demonstrou grande inteligência e dedicação aos estudos. Seguindo a carreira jurídica, destacou-se como magistrado e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória respeitável no sistema judiciário brasileiro. Seu nome ganharia ainda mais notoriedade ao ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. A década de 1940 foi um período conturbado para o Brasil e para o mundo. Enquanto a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, o país vivia um regime autoritário. Getúlio Vargas governava com mão firme, sem oposição parlamentar, pois o Congresso já estava fechado há 7 anos. Entretanto, a insatisfação crescia. Pressionado por setores militares e políticos, Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. Com o vácuo de poder instaurado, era preciso um nome que garantisse a transição democrática sem ameaçar a estabilidade do país. Esse nome foi José Linhares. Na época, ele já ocupava a presidência do Supremo Tribunal Federal e sua posição o colocou no centro dos acontecimentos. Como não havia vice-presidente e com o Congresso ainda fechado, coube a ele assumir a presidência do Brasil, tornando-se o primeiro cearense a ocupar o cargo máximo da nação. Sua missão era clara: garantir eleições democráticas e assegurar a transição para um novo governo legítimo. Ao assumir o cargo, José Linhares encontrou um país ansioso por mudanças. Seu governo, apesar de breve, não passou despercebido. Entre suas principais ações, destaca-se a criação do Fundo Rodoviário Nacional, um mecanismo essencial para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Esse fundo financiaria, por décadas, a construção de rodovias em todo o território nacional, contribuindo para a modernização e integração do país. Contudo, seu governo também ficou marcado por um episódio controverso. Aproveitando-se da influência que possuía, José Linhares nomeou diversos parentes para cargos públicos, uma atitude que rapidamente gerou críticas. Logo, a expressão "os Linhares são milhares" começou a circular nos corredores do poder e nas conversas da população. Era uma referência à quantidade de familiares que haviam sido beneficiados por sua administração. Mas o governo de José Linhares não se limitou a essas questões. Na área da educação, ele tomou medidas importantes. Determinou a federalização da Faculdade de Direito do Ceará e da Escola Politécnica da Bahia, ampliando o acesso ao ensino superior no país. Além disso, reconheceu oficialmente a União dos Escoteiros do Brasil como uma instituição de educação extraescolar, valorizando o papel dos escoteiros na formação da juventude. Apesar de todas essas decisões, sua administração tinha data marcada para acabar. Ele era apenas um presidente de transição e seu governo não duraria mais do que alguns meses. No entanto, seu papel na história estava garantido. Afinal, foi sob sua gestão que as eleições mais livres da história do Brasil até então foram realizadas. Embora José Linhares tenha ocupado a presidência por pouco mais de 3 meses, sua gestão trouxe impactos que permaneceram por muitos anos. Sua principal missão era assegurar a transição democrática e garantir que as eleições acontecessem conforme o previsto. De fato, ele conseguiu cumprir essa tarefa. Em 2 de dezembro de 1945, o Brasil foi às urnas
e escolheu Eurico Gaspar Dutra como novo presidente da República, marcando o fim oficial da era Vargas. Entretanto, sua curta administração não foi isenta de desafios e polêmicas. A nomeação de parentes para cargos públicos foi um dos temas mais criticados de seu governo. A expressão "os Linhares são milhares" tornou-se um bordão popular na época, simbolizando a prática do nepotismo em sua gestão. Ainda assim, esse episódio não apagou os feitos positivos de seu mandato. Na educação, suas decisões ajudaram a fortalecer instituições de ensino superior no Brasil. A federalização da Faculdade de Direito do Ceará e da Escola Politécnica da Bahia abriu caminho para que mais estudantes tivessem acesso à formação acadêmica de qualidade. Além disso, ele reconheceu oficialmente a União dos Escoteiros do Brasil como uma instituição de educação extraescolar, algo que contribuiu para consolidar o movimento escoteiro no país. Outro decreto importante foi a aprovação do Estatuto da Universidade do Brasil, em 22 de janeiro de 1946. Esse estatuto tinha o objetivo de modernizar o ensino superior, criando diretrizes para o funcionamento da maior instituição acadêmica do país na época. No entanto, essa medida foi revogada poucos meses depois, já no governo de Eurico Gaspar Dutra. José Linhares também foi responsável por dar continuidade ao processo de reorganização do país após o fim do Estado Novo. Ele garantiu que a transição ocorresse sem turbulências políticas graves, o que foi fundamental para consolidar a redemocratização do Brasil naquele momento. Com a posse de Eurico Gaspar Dutra em 31 de janeiro de 1946, José Linhares deixou o cargo de presidente e retornou ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo após sua breve passagem pelo Palácio do Catete, sua influência no judiciário permaneceu forte. Ele seguiu atuando como magistrado e consolidou sua reputação como uma das figuras mais importantes do meio jurídico no Brasil. Além de ser o único cearense a ter ocupado a presidência, José Linhares conquistou outro feito notável. Tornou-se a primeira pessoa na história brasileira a ter presidido tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a República. Seu nome, apesar de não ser tão lembrado nos dias de hoje, deixou um marco único na política e no judiciário do país. Mesmo fora do poder, José Linhares continuou sendo uma figura respeitada. Seu trabalho como magistrado e sua contribuição para a transição democrática garantiram que seu legado fosse reconhecido, especialmente no meio jurídico. Em 1955, recebeu uma das mais altas condecorações de Portugal, sendo agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo, uma honraria concedida a personalidades que prestaram serviços relevantes. Mas a vida de José Linhares estava chegando ao fim. Seus últimos anos foram tranquilos, sem grandes aparições públicas. Ele faleceu na madrugada de 26 de janeiro de 1957, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto do miocárdio. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista, marcando o fim de uma trajetória singular na história do Brasil. José Linhares governou o Brasil em um momento crucial da história nacional. Sua gestão, embora breve, foi um elo fundamental na transição do Estado Novo para a redemocratização. Mas, ao olhar para sua trajetória, surge a pergunta: qual foi o real impacto de seu governo? Ele foi apenas uma peça temporária no jogo político, ou sua administração teve um significado maior? Seus críticos argumentam que seu governo foi marcado por decisões administrativas controversas, especialmente a nomeação de parentes para cargos públicos. O apelido José Milhares e a expressão "os Linhares são milhares" tornaram-se um símbolo de sua administração e geraram críticas até hoje. Para muitos, essa prática prejudicou sua reputação e manchou sua breve passagem pela presidência. Por outro lado, seus defensores destacam que José Linhares cumpriu o papel que lhe foi designado. Ele assumiu o governo em um período delicado,
com o Brasil saindo de um regime autoritário e precisando garantir eleições democráticas. Diferente de outros momentos da história, sua gestão não ficou marcada por golpes, perseguições políticas ou tentativas de perpetuação no poder. Pelo contrário, ele garantiu a transição sem grandes turbulências e entregou o cargo ao presidente eleito sem resistência. Além disso, seu impacto no desenvolvimento do país também não pode ser ignorado. A criação do Fundo Rodoviário Nacional foi um marco para a infraestrutura brasileira, ajudando a construir rodovias que integraram diferentes regiões. Sua atuação na educação, ao federalizar instituições de ensino e reconhecer a importância da formação extraescolar, também trouxe avanços importantes. Mesmo assim, José Linhares não se tornou um nome amplamente reconhecido pela história brasileira. Diferente de outros ex-presidentes, sua trajetória raramente é mencionada nos livros escolares ou lembrada em debates políticos. Talvez por ter governado por um período tão curto, talvez porque seu legado tenha sido ofuscado pelos eventos que vieram depois. O que podemos aprender com sua história? Sua trajetória nos lembra que a política é feita de figuras que, mesmo em curto espaço de tempo, desempenham papéis fundamentais nos rumos do país. José Linhares pode não ser um dos presidentes mais lembrados do Brasil, mas sua atuação foi crucial para garantir um período de transição sem rupturas. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história. Você já conhecia José Linhares? Acredita que ele deveria ser mais lembrado na história do Brasil? E não se esqueça, inscreva-se no canal Rádio Miura, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte pouco contada da nossa história. Até o próximo vídeo!